Na manhã de hoje, nós temos a alegria de contarmos com a Malicé Medeiros, trabalhadora aqui da Casa de Jesus, e ela nos traz o tema, a escolha dos pais. Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos envolva com a sua sabedoria e a sua luz. Hoje, segundo domingo do mês de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. A nossa eterna gratidão àqueles que nos deram a vida. E pela dureza da educação e da disciplina, nos fez seres honrados e dignos. E que cada pai seja para os seus filhos um exemplo de amor, de caridade, de companheirismo e de proteção. É oportuno lembrar neste dia a importância de cada pai. De acordo com o Livro dos Espíritos, como esclarece a questão 582, ser pai é sem contestação uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade pelo futuro. Se por vezes alguns homens não atendem a esse chamado divino, não cabe a nós, os filhos, julgá-los, censurá-los ou mesmo condená-los. Mas a Deus, nosso Pai maior, isso cabe. Quanto aos filhos, lembremos os ensinamentos de Jesus. Não cabe apenas honrá-los e respeitá-los, mas ao amor juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. É dever do filho amparar os seus pais em suas necessidades, cercando-os de carinho e de solicitude, o que implica nossa obrigação de cumprir para com eles tudo aquilo que eles fizeram por nós. A todos os pais, presentes e ausentes, o nosso eterno agradecimento. A escolha do tema da manhã de hoje, a escolha dos pais, foi montada em cima de algumas perguntas que, ao meu ver, tornam-se muito mais explicativos. Na erraticidade, antes de encarnar, são os espíritos quem escolhe os seus pais? Ou seja, somos nós quem escolhemos os nossos pais? Quais são as normas? Quais são os critérios utilizados nessa escolha? Podemos escolher nascer com pessoas com as quais nós nunca convivemos? A paternidade e a maternidade são decorrentes de vínculos do passado? De acordo com a doutrina dos espíritos, as normas para a formação de um lar acontecem, em primeiro lugar, no plano espiritual. Sempre com a supervisão da espiritualidade. Nem sempre depende do espírito a decisão final na escolha dos seus pais e seus familiares, pois envolve uma série enorme de acontecimentos e fatos ocorridos em vidas anteriores que vão decidir a escolha dos familiares. Quanto aos critérios utilizados, são irrefutavelmente aplicados. Tudo vai depender do grau de evolução do espírito, da necessidade de aprendizado e de reparação deste espírito, do grau de gravidade dos atos cometidos em vidas passadas, não só do espírito que retorna à carne, mas também dos pais e das pessoas que irão recebê-los. No caso, por exemplo, dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos, sendo eles mais evoluídos, mais experientes, mais maduros e conscientes, eles estarão muito melhor preparados para a tomada de certas decisões importantes sobre a sua vida, inclusive os seus familiares. A sua reencarnação é livre. Esse tipo de reencarnação é restrito aos espíritos com altíssimo grau de evolução e de pureza. E por não terem nenhum vício, nenhum débito a ser quitado, tem plena liberdade da escolha.
e são melhores preparados para tomar decisões sobre esta escolha de pais e de familiares. Já os espíritos simples e ignorantes, na sua primeira reencarnação, na sua primeira encarnação, recém-saídos da mão do Criador, quando ainda não está solidificado a noção de justiça ou injustiça, de bem ou de mal. Ele é guiado, Deus provê essa escolha, a escolha dos pais, a escolha dos familiares, apesar de que o seu livre-arbítrio é guiado pela intuição das leis divinas, que são gravadas na consciência de cada ser. E à medida que ele vai desenvolvendo a sua vontade, o seu livre-arbítrio, Deus deixa a escolha com supervisão da espiritualidade, seguindo sempre os critérios adotados aos demais espíritos. Os espíritos puros, com grau mediano de evolução e entendimento, como algum de nós, há uma coparticipação entre o ser reencarnante e a espiritualidade. O ser reencarnante, ele sugere a escolha dos pais e dos familiares, mas a decisão final é resguardada para os espíritos superiores. Já os espíritos imperfeitos, com mínima evolução espiritual, onde há predominância da ignorância, apegados à matéria, com baixa vibração moral, em dívida e comprometimento total, recalcitrante no erro, na maldade e na perversidade, devido a isso, eles não conseguem analisar a sua própria trajetória. A sua reencarnação é regida por leis emergenciais, em cujo processo ele bem pouco participa e não tem poder de decisão. A sua reencarnação é compulsória e se dá sem a concordância prévia dele. Eles são colocados como os doentes graves e são conduzidos à revelia. Assim eles terão de conviver compulsoriamente na mesma família, exatamente no meio às pessoas com as quais ele prejudicou. Este é o princípio da rigorosa justiça divina, é a verdadeira lei da reabilitação moral dos espíritos. No livro Perispíritos e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, nos diz que os espíritos todos, em sua vivência, quando erram ou acertam, produzem automaticamente um molde a ser utilizado para a formação não só do seu corpo físico, como fornece um roteiro de dores e de alegrias futuras. Como vimos, didaticamente, nós traçamos critérios e as normas que são aplicadas na escolha dos pais. Mas Raul Teixeira nos diz que, resumidamente, podemos dizer que é na erraticidade, como disse também no outro livro acima citado, que são elaborados os planos e programas que se deve concretizar quando no corpo físico, de modo a atender sempre o impositivo da evolução. Na erraticidade, quando o ser reencarnante já está em condições de avaliar, já está em condições de participar da sua própria situação em face da nova reencarnação, será delineado, será traçado, programado a sua vida em função das suas necessidades e das virtudes a serem expandidas. Lembramos que em cada reencarnação, o espírito ele está sempre atado a uma programação divina. Ou seja, ninguém reencarna por acaso, ninguém está numa família por um acaso, mesmo quando não é esperado pelos pais. Desculpa. Tem sempre uma programação envolvida. Há muitos espíritos vinculados aos familiares, porque muitos filhos são devedores dos pais, enquanto outros são os credores desses mesmos pais. Por exemplo, num triângulo, pai, mãe e filho. Na maioria das vezes, resulta de uma continuidade necessária para que haja entendimento entre eles. O desentendimento maior geralmente se faz entre dois elementos desse triângulo familiar, ou seja,
Às vezes, a mãe e o pai são os inimigos, e o filho é o terceiro elemento que vem como pacificador. Pode acontecer que em determinada reencarnação, o pai e a mãe foram as vítimas desse mesmo filho, que vai descer ao berço, ele poderá ser o algoz desses pais. Por isso, a necessidade de virem juntos para aparar as arestas, mas não necessariamente como pai e filhos. A outra pergunta seria: podemos escolher nascer numa família com integrantes com os quais nunca vivemos em vidas anteriores? Podemos sim. Mas é natural que o espírito queira ter, como pai, como família, como um lar, pessoas amigas de outras vidas. Pessoas com as quais ele confia. Mas muitas vezes ele é aconselhado pela espiritualidade a escolher nascer com desconhecidos, principalmente se existiu entre eles algum grau de desentendimentos passado, para que venham favorecer sempre o seu processo evolutivo. Raul Teixeira, pelo espírito Camilo, no livro Desafio da Vida Familiar, diz que nas considerações relativas às separações ocorridas em famílias, muitos afirmam que as pessoas que se separam terão que voltar obrigatoriamente juntos e na mesma condição numa próxima reencarnação. Com certeza, afirma o espírito Camilo, isso não expressa a realidade da lei divina e é incoerente com a justiça do nosso Criador. Quando Jesus afirma que a cada um segundo as suas obras, aí está a marca registrada da justiça divina. Tudo, absolutamente tudo, será muito bem planejado em razão do grau evolutivo da intensidade da gravidade dos atos cometidos. Assim, fica estabelecido de modo específico e individual o meio, o ambiente e a esfera em que o reencarnante viverá, seja no nível de nascimento, seja os vínculos familiares que ele terá, seja pela profissão, seja pela carência, necessidade e tudo mais. Em outras palavras, é pela faixa de comprometimento das necessidades e merecimentos é que se projetará o seu berço, bem como todos os seus familiares, os vizinhos e os envolvidos. O importante saber é que nenhuma dessas programações tem um caráter absolutamente impositivo. Uma vez que o ser reencarnante, ele goza do seu livre-arbítrio, o que o capacita a fazer, a não fazer, a cumprir ou não, fugir ou assumir, retardando o compromisso de tudo o que fora programado. Mas tem um porém. Tudo tem consequências. Tudo será avaliado. Nada vai passar aos olhos da justiça divina. Absolutamente tudo tem consequências. Podemos perguntar: a paternidade e a maternidade são sempre decorrentes de vínculos do passado? A priori, à primeira vista, podemos dizer sim, pois as dívidas maiores geralmente são cometidas no seio da família. Mas existe N casos que são específicos, que são particulares e que serão analisados, que serão avaliados. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o item 8, diz que os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamento, que une esses espíritos antes, durante e após a sua reencarnação. No capítulo 4, item 18, diz que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, simpatia, semelhança de inclinação e afinidades. E as afinidades, como nós sabemos, são as afinidades positivas e negativas. As positivas, que unem uma família, o amor,
as inclinações de gosto e de preferência. E as negativas, rancor, ódio, maledicência. Se nós quisermos viver bem, nós temos que amar. Se nós quisermos vivermos uma família de verdade e de fato, bondade, amor, paciência, tolerância, é o que une uma família, é o que nos faz feliz, é o que nos faz vencer todas e quaisquer dificuldade. Então, a priori, nós podemos dizer que sim, que as dívidas maiores são dentro do nosso próprio lar. Todo aquele que tiver em dívida, seja com quem for, ele já se vê em curso na necessidade de retificação e de reparação. Este grau de comprometimento vai ser trabalhado. Muitas vezes, é necessário que esse espírito retorne no mesmo meio familiar, para corrigir algumas distorções, algumas contendas causadas no passado. Como disse Camilo, não como obrigatoriedade. Tudo a ser analisado. Por isso que os reencontros no contexto familiar acontecem sempre. Mas a reencarnação só vai tornar realmente eficaz na sua função educadora e reparadora quando ele vai manter envolvidos as criaturas sempre próximas uma das outras, criando condições para que haja um vínculo de amor entre eles. Não vamos descartar um vizinho, não vamos descartar um irmão, por mais que essa criatura não seja difícil, porque nós não sabemos absolutamente o porquê dessa ligação. Prestar atenção um pouco, tolerantes para com todos que estão ao nosso redor. A justiça divina, ela dispõe de elementos para conhecer o autor ou os autores e a motivação de todo o envolvimento que vai culminar na separação e nas brigas de família. Ele registra quem é o causador, quem fez o maior esforço para manter a família unida, quem perdoou, quem foi o paciente, quem foi mais paciente, mais tolerante, enfim, nada escapa à visão das sublimes leis de Deus. Tudo fielmente registrado. E na família, aquele que tudo fez para apaziguar os ânimos, para apaziguar as brigas, as intrigas e a separação, ele cumpriu sem dúvida alguma o papel de mediador, o papel de esposo, ou de mãe, ou de pai, ou de mãe, ou de filho. Ficará livre essa criatura que tudo fez para que essa família ficasse unida. Fica livre de qualquer compromisso com que o outro que só fez intriga, mas também terá consequências. Então seria cruel, diz Camilo, impor àquela criatura bondosa, a compreensiva e a tolerante, a obrigação de receber de volta quem muito mal lhe causou. Já aquele indivíduo que abandonou o lar, que abandonou os filhos, de todos os tipos fez, de crueldade e de maldade, este sim, se vê em curso na necessidade de retificação e de reeducação no futuro. Ele é quem fica em dívida. Ele leva consigo um determinado grau de dívida que precisará ser trabalhada, seja por meios árduos, duros de labores familiares, seja através de dores morais, seja necessariamente como filho, não necessariamente como filho, como pai. Aquele que sofreu as consequências, os maltratos, as brigas e as intrigas, somente ele ficará com a obrigação, o comprometimento com quem foi o seu algoz, se ele mantiver com esta outra criatura vínculos de ódio, de rancor, de ansiedade e de vingança. É o que nos une. Não disse que por afinidade negativa?
Não vai nos unir, mas também não vai descartar a possibilidade que teremos, mesmo nós sendo aquela criatura culpada, a do ressarcimento. A dívida permanece, mais branda, mas permanece. Imprescindível reforçar que a obrigatoriedade ou não de retornarem juntos no mesmo lar, na mesma família, está na proporção exata da reação de amor, da reação de ódio e de afinidade de cada um. Uma coisa nós temos que ter em nossa mente. Podemos ter envolvimento, sim. Nada nos é proibido. Nós temos a liberdade de agir. Mas cada um a sua obra. Por esta obra nós vamos ser julgados. Por esta obra nós vamos ser libertados ou atados à criatura. O importante é que a criatura deixe o mínimo possível de mazela e dores na alma do outro, para não se comprometer com este. Embora comprometido, não se comprometer grandemente. Responsabilidade teremos sempre, seja como filho, aquele filho brilhante, ou aquele filho deficiente, aquele filho amigo ou inimigo, aquele que nos ampara, aquele que a gente amparou, aquele que a gente abandonou, sadio ou doente, compreensível ou rebelde, aquele filho biológico ou de adoção. Por alguma razão, um dia nós iremos saber. Esta criatura foi encaminhada até nós. Ou nós a pedimos, ou nós a imploramos, essa criatura no nosso lar, no meio entre nós. Ou ela foi atraída ou foi escolhida por nós, e agora nós não podemos descartá-las. Ou mesmo elas foram convidadas a vir para a nossa companhia. E nós não podemos burlar a programação que foi feita na erraticidade. Nós não iríamos gostar absolutamente nada de termos feito uma programação, ponderado todos os aspectos, aproximado as criaturas. Aí quando chegarmos na Terra, quando chegarmos a nos envolvermos, nós a fugirmos, ocorre, abandonarmos, não queremos mais, refutar. Vamos responder. Dificilmente essa criatura que veio até nós, ela é um estranho. Um dia essa criatura passou pelo nosso caminho e com certeza deixou marcas, ou de amor ou de ódio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que eu já li, uma mensagem de Santo Agostinho, onde diz: não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele a sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Ai do ingrato, porque será punido pela sua ingratidão e pelo seu abandono. E lhe será atingido nas suas mais caras afeições e nos momentos mais críticos da nossa vida. Algumas vezes nessa vida presente, outras vezes, certamente, numa vida futura, em que suportará o que fez o outro suportar. E quanto aos pais, a bem da verdade, muitos deles menosprezam os seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Logo no começo eu disse, mas não cabe ao filho puni-lo. Não cabe ao filho condená-lo. Não cabe ao filho censurá-lo, porque talvez seja este filho o merecedor que assim fosse. Devem os filhos ter em mente que pais negligentes, inescrupulosos, perversos ou cruéis, eles são mais enfermos, são mais doentes das almas do que cruel. É um atraso. E para concluir, nós vamos dizer assim: nós temos compromisso como filhos, como pais, como vizinho, como amigos, e nós temos compromisso até mesmo com os nossos inimigos. Esses inimigos
é que vai nos mostrar todas as nossas mazelas a serem corrigidas. Gratidão aos nossos inimigos, porque Ele nos mostra as nossas imperfeições, aquilo que o amigo não faz. Se as escolhas não foram bem-sucedidas, Deus reserva um grande consolo, a certeza de que é apenas um atraso. Se sucumbir, resta-nos ainda esse consolo. É que nem tudo está perdido. Em sua bondade infinita, Deus dará a cada um de nós, segundo o nosso merecimento, a liberdade de nós recomeçarmos tudo aquilo que nós deixamos para trás, tudo aquilo que nós fizemos mal, tudo aquilo que nós não fizemos. E vamos lembrar de uma mensagem deixada por Santo Agostinho. Hoje, no Dia dos Pais, em especial, pensai, a cada pai, a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele permanece atrasado por vossa falta, o vosso castigo será o de vê-los entre espíritos sofredores, ao passo que dependia somente de nós tê-los feito feliz. Mães, abraçai o vosso filho, que vos causa desgosto, e dizei um ao outro: um de nós dois foi o culpado. Ensinai, mãe, ensinai, pai, a esta criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, para amar e bendizer. Que Jesus abençoe a cada pai, a cada mãe que é pai, que nós sabemos que existe muita mãe que são verdadeiros pais, e que nós sempre podemos, com orgulho, quando alguém falar em amor, em caridade, em companheirismo, a nossa lembrança irá imediatamente àquele que fez tudo para nos dar o melhor. Porque este pai, ele se sacrifica pelo filho. Nós estamos falando em pais. Eles se sacrificam por nós. Ele se sacrificou. E eu agradeço ao meu pai, que com toda a disciplina, com todo o rigor da época, me fez essa criatura. E eu agradeço aos pais dos meus filhos, homem honrado, honesto, digno, como todos os pais. Que Jesus abençoe a vocês, meus pais, grandemente. Eu queria pedir uma salva de palmas, nós mulheres, para estes homens que assim merecem. Agradecemos a Malicé pela mensagem da manhã, pela homenagem aos pais.